Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Capítulo 17, versículo 8. Diz assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Digam glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra verdadeira, mas nós te pedimos misericórdia para entendermos o que nós e o Senhor tem para nós. Misericórdia, Senhor, porque sem ela nós não vamos entender. Tua palavra, ela tem a função de trazer os benefícios aos nossos corações, mas ela também divide juntas e medulas. Tua palavra é uma água que rega uma terra seca, uma água que é jogada numa terra seca, árida das nossas vidas. Que nós possamos sentir, ser encharcados por esta palavra no dia de hoje, para que a tua glória se manifeste em nosso meio, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós às vezes procuramos viver a vida da melhor maneira possível, e alguns de nós talvez viva esta vida compreendendo o significado e a importância de manter Deus presente em nossas vidas. Já existe alguns que não entendem nem da perspectiva de fazer com que Deus permaneça em sua vida, porque não cultiva a oração, não cultiva um bom relacionamento com Deus, não cultiva uma vida de buscas, de leitura bíblica, não cultiva ouvir uma boa palavra, uma boa mensagem, né? Não vai atrás de um bom livro, e aí você acaba não regando a sua vida espiritual, e ela vai ficando morna, como se não houvesse o dia de amanhã. E justamente pensando no dia de amanhã, eu tenho acompanhado uma trajetória bem trágica de um supercampeão da Fórmula 1,
7 vezes campeão da Fórmula 1 por nome de Michael Schumacher. Schumacher, ele foi o homem que mais venceu na história do automobilismo. Ele quebrou todos os possíveis recordes que um homem em cima de uma máquina podia quebrar. Ele tinha na sua mente que ele jamais poderia ser vencido em nenhuma das suas batalhas dentro de um momento de corrida, de um propósito automobilístico. Mas Schumacher também tinha um hobby, e esse hobby também se tornou um propósito de competição para a vida dele, que era esquiar. E Schumacher, então, passou a esquiar e passou a competir em provas de esqui. E há 4 anos atrás, ele teve um tombo não tão expressivo, um tombo que aparentemente para o esqui era um tombo leve, sem nenhum problema mais gigantesco, mas Schumacher bateu a cabeça, ele já está há 4 anos em estado vegetativo, a família do Schumacher já gastou $80 milhões para mantê-lo vivo. Eles já estão vendendo os troféus, eles já estão vendendo tudo aquilo que Schumacher ganhou de prêmios para tentar manter Michael Schumacher vivo, respirando vegetativamente por aparelhos. E eles já estão buscando uma forma de angariar fundos, fazer campanhas, porque Schumacher já não tem mais dinheiro, muito menos a sua família. Em 4 anos, um homem milionário, que vendia saúde, está dependendo de aparelhos para sobreviver e de amigos que possam fazer doações para pagar as contas dos hospitais em que ele passou. Quando eu analiso essa fala introdutória, eu vejo que nós, seres humanos, e talvez mais nós, servos de Deus, igreja do Senhor Jesus, talvez não tivéssemos ainda o entendimento e a compreensão do que é o poder de uma palavra de Deus, de forma de cobertura sobre as nossas vidas. Talvez não tivéssemos ainda compreensão ou parado para analisar o que é uma voz liberada da parte de Deus, trazendo uma palavra de comando para que nós fôssemos sustentados, para que nós tivéssemos providências, para que nós tivéssemos a provisão. Um homem que aparentemente, até 4 anos atrás, não ia depender de ninguém pelo resto da sua vida. Agora, em estado vegetativo, infelizmente, ele depende de muitas pessoas para poder viver. O texto lido por mim traz uma história de dependência total de Deus. Elias havia liberado uma palavra profética na nação de Israel, que não haveria chuva, segundo a palavra que Deus colocaria no seu coração. E por exatos 3 anos e meio, a terra não recebeu uma gota de água. E o texto que aqui foi explicitado por mim em leitura diz que nem orvalho caiu sobre a terra nesses 3 anos e meio de seca total. Deus
traz uma palavra de ordem a Elias, porque ele estava sendo procurado para ser morto pelas mãos de uma mulher chamada Jezabel e o seu marido Acabe. E Deus dá uma voz de comando para Elias se retirar e se esconder próximo ao Jordão, em um regozinho de água, numa torrentezinha de água chamada Torrente de Querite. E Deus dá uma palavra de provisão para o profeta. Essa palavra de provisão, que em o nome de Jesus, eu também quero liberar sobre a sua casa e sobre as suas finanças, para a glória de Deus. E aquela palavra veio de encontro ao coração do profeta. E a palavra dizia: desce e se esconde, porque eu já ordenei a pássaros que te alimentem, eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Elias desce para a torrente, passa a tomar da água daquela torrente, e todos os dias, infalivelmente, Deus havia determinado uma palavra de provisão, e os corvos, pássaros, obedeceram sistematicamente. Todos os dias, pela manhã, os corvos levavam sanduíche para Elias, pão e carne. À tarde, mais sanduíches, pão e carne. Agora, vamos conjecturar e tentar entender este momento. Como que um pássaro pode obedecer à voz de comando e começar a procurar ou pegar em algum lugar? Nós aqui podemos conjecturar um pedaço de pão todos os dias e um pedaço de carne todos os dias e levar para um homem e deixar para ele ali, e ele pega todos os dias, infalivelmente come pão e come carne. Uma voz comandada pelo Deus vivo que você também serve. Uma voz determinada em forma de providência. Sustenta o meu servo. Enquanto Elias estava na obediência e dentro do propósito, ele vai para a torrente. E enquanto esteve na torrente, dentro do propósito, para você entender uma coisa, ele ficou lá sozinho e ninguém o achou para matá-lo. E enquanto ele esteve escondido dentro do propósito de Deus, Satanás não tocou na vida dele. E houve providência divina. A mesma providência que às vezes nós acreditamos não ter. A mesma providência que às vezes nós, evangélicos do século 21, já perdemos de certa forma o bom costume do crer nos milagres de Deus para nossas vidas. O texto diz que ele então permanece ali até a torrente secar, porque não havia chuva sobre a terra. Mas quando a torrente secou, existiu outra voz de comando. E é essa palavra de comando que me chama a atenção, que me traz um coração grato a Deus, quando eu sei que eu sou uma das pessoas que escuta a voz de Deus. Eu falei do pastor Romildo, eu falei da Eliane, eu falei da pastora Tânia, da Fran, da pastora Maria. Eu estou falando dessas pessoas
que ouviram uma voz de comando de Deus, que entenderam que era Deus falando do Ney, da Vanessa, e entenderam o que significa voz de comando da parte de Deus. Porque haverá provisão, porque haverá propósito e provisão de Deus. Porque Deus quer mudar vidas e vai usar pessoas que estão debaixo do propósito. Porque todas quantas forem as vezes que alguém entrar para o propósito, ele vai trazer com ele vai puxar para ele também a provisão de Deus. E quando acaba aquela água, o texto diz então que vem outra voz de comando e diz: Elias, vai para outro lugar chamado Sarepta. Lá tem uma mulher, uma viúva, e ela vai te sustentar. Mas o problema da viúva é que ela não tinha dinheiro e nem comida para mais um dia sequer. Quem sabe, irmãos, nós estamos passando por situações semelhantes. Quem sabe nós estejamos vivendo dias semelhantes a esta mulher. E ela vai sendo provada, porque quando o profeta chega e fala: o que você está fazendo? E ela responde: eu estou pegando aqui umas lenhas, uns gravetos. Eu não sei aqui quem já usou muito esses gravetos para acender aqueles fogões, a lenha. Eu, de fato, não vivi muito isso, né? Mas algumas das irmãs e irmãos já viveram isso, quem sabe até vive, porque fogão a lenha hoje é algo maravilhoso numa casa, né? Já não é uma necessidade, já é um luxo. Na época dos meus avós, fogão a lenha era a única coisa que existia. Era o que tinha, era o necessário. E aí, eu me lembro de uma fazenda em que o pastor Romildo caminhou comigo lá na irmã Osmilda, e a mulher saía para pegar lenha todos os dias, e ela colocava a lenha para poder fazer o almoço para nós, o jantar para nós. Eu até me lembro que eu tinha um bojão em casa, e eu levei esse bojão para ela uma vez, lá perto de Goiás Velho. E ela acendia aquele fogo, ficava com os olhos vermelhos, de tanta fumaça, mas a comidinha no fogão a lenha é outra coisa. Sim ou não, pessoal? E aquela mulher pegava uns gravetos para fazer uma comida. Mas a palavra que me chama a atenção é que ela fala assim: eu não tenho nada para te dar. E o profeta pede uma água, e a água, ela, poxa, analisa comigo aqui, presta atenção aqui. O que mais faltava naqueles dias? Água. O que foi que o profeta pediu para ela? Primeiro, água. Agora imagina, por que é que Deus pede para nós, às vezes, aquilo que nós não temos? Por que é que Deus, às vezes, Ele quer que nós nos sacrifiquemos? Sacrifiquemos talvez o nosso horário de descanso para estar na igreja na semana da oração. Sacrifiquemos talvez um dinheiro para poder contribuir com o projeto da igreja. Sacrifiquemos talvez alguma coisa nossa, pessoal, para poder ajudar o próximo. Porque é que sacrifício é uma dádiva que Deus colocou para nós, seres humanos. E ele olha para ela e fala: eu quero água. Por que ele pede água? Porque foi exatamente o que tinha acabado. O pão não tinha acabado. A carne não tinha acabado. Mas por que ele saiu da torrente de Querite? Porque a torrente secou. E a torrente seca, ele não pode viver sem água. Mas um lugar que já tinha 3 anos e meio em seca, sem água, ele chega para a viúva e fala: eu quero água.
pensa, analisa, para entendermos o que Deus tem pedido para nós. Qual é o efeito da água que nós estamos entregando para Deus? E aquela mulher então foi, de alguma forma, buscar água. Mas na metade do trajeto, o profeta falou, para um pouco. E ela parou. E ele falou assim, faz o seguinte, traz também um pão. Olha que cara folgado, irmão. O camarada pede água, num lugar que tinha seca, e ele viu a mulher pegando os gravetos, e ele ouviu a mulher falar para ele. Foi que a mulher falou para ele, pastor? A mulher disse assim, estou pegando uns gravetos, vou fazer uma comidinha e vou esperar a morte. Quem tem tudo, sem Deus, pode não ter nada. Mas quem acredita não ter nada, com Deus pode ter tudo. Olha o homem chamado Schumacher. Acreditou ter tudo na vida. De fato, sem Deus, hoje não tem nada. Você pode ter diplomas, e até sugiro que tenha mesmo. Até te indico fazer todos quantos forem os cursos possíveis da sua vida. Vá fazer pós-graduação, faça doutorado, seja PhD naquilo que você quiser. E aconselho a fazer mesmo. Mas saiba que isso não será a mola mestra da sua vida. Isso não será o ponto de apoio para o seu futuro. E de fato, o ponto de apoio para o seu futuro é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela mulher vai, pega e faz uma coisa, ela pega, irmãos, olha para cá, eu não faria. Você já pensou? Olha isso, pelo amor de Deus, entenda. Eu não estou sendo cínico e nem muito menos hipócrita, mas eu acredito que a minha fé não alcançaria. Saber que o meu filho iria morrer, e vem um marmanjo que eu não sei quem é, e me pede a última farinha e o último azeite. Mas aquela mulher, eu tenho convicção disso. A Bíblia não fala o nome dela, mas ela era doida. Mas se a Bíblia fala que nós também somos, né? E ela pega, faz o bolo, e ele entrega o bolo na mão do profeta. Porque o profeta ainda exigiu assim, ó, faz primeiro para mim. O seu filho chorando de fome. Já pensou, Marquinhos? Seu filho chorando de fome. Filha, né? Já pensou? Aí chega um marmanjão na sua casa e te pede assim, pega essa comida e faz primeiro para mim. E aquela mulher fez e deu para o profeta comeu. Escuta isso. A Bíblia diz que fez primeiro para ele e ele comeu. Você já tentou comer perto de uma criança com fome? Ele fez isso.
Ele comeu. Quando ele terminou de comer, ele liberou uma palavra profética de provisão para aquela mulher. E ele disse: fica tranquila, porque até o último dia de seca, até que caia a primeira chuva sobre a terra, a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai acabar. E aquela mulher, ela alimentou-se durante todo o período de seca com aquela farinha e com aquele azeite. Era pouco. Eu penso, porque como ela havia dito, e aqui entra um propósito da hermenêutica e da exegese bíblica, e fazendo aqui um ponto, eu analiso que se o que dava para fazer era apenas para um bolo, então nós poderíamos aqui fazer uma medida do que possivelmente aquela mulher tinha. E possivelmente ela tinha talvez um copinho americano de azeite, ou menos que isso, uma xícara, ou ela tinha ali talvez um pouquinho, do trigo, para fazer aquele bolo, medida para um bolo apenas. Mas enquanto houve seca, como ela estava dentro do propósito, também houve provisão. E ela tirava o azeite, tirava a farinha, e tinha azeite e tinha farinha. Ela tirava o azeite, tirava a farinha, e tinha azeite e tinha farinha. Enquanto ela tirava o azeite e a farinha, mais Deus providenciava azeite e farinha. E Deus não mandava em proporções gigantescas. Deus mandava porções diárias. Porque ela obedeceu um propósito. E dentro de propósito, haverá sempre a provisão de Deus para nossas vidas. E nós precisamos acreditar, nós precisamos crer que Deus jamais irá nos abandonar, mesmo em meio a momentos adversos, a momentos difíceis das nossas vidas. E quem é que nunca passou por momentos difíceis na vida? Ou quem sabe, eu falo com você hoje, que está passando por um momento difícil da tua vida, e que você acredita que a tua farinha já está pouquinho, que o teu azeite está pouquinho, mas acredite, não há de faltar para você, irmão, não há de faltar para você, irmã, não vai faltar. Eu acredito em palavra profética, e eu libero sobre a sua casa, sua família, sobre a sua vida, haverá providências de Deus para você, em o nome de Jesus. Eu acredito nisso, eu creio nessas coisas chamadas milagres. Nós precisamos de fato acreditar nessa providência divina, nessa maneira de Deus fazer as coisas acontecerem. Mas nós precisamos fazer uma coisa que a igreja está se esquecendo: ouvir a voz de Deus. Dar atenção à voz de Deus. Pondere isso aqui. Já houveram dias na minha vida ministerial, e não foi um dia, foram dias, que eu me lembro de uma época em que a Rafaela foi para a UTI, e nós gastamos uma graninha com ela. E eu me lembro desse dia, eu estava em Uruana, eu e o pastor Romildo. E naquela época,
eu estava fazendo uma campanha em Uruana. Um Fuscão azul. Nem nosso não era do outro irmão, o Kleber. Eu me lembro que a gente ia para lá, a gente enchia o Fusca de melancia. A gente chegou a trazer 16 melancias no Fusquinha. Fora eu. Eu me lembro que naquela época não tinha celular. E a gente ia para lá numa sexta-feira, sábado, domingo pregava e vinha embora na segunda. Eu me lembro que, por alguma razão, no domingo depois do almoço, nós íamos para o rio, chamado Rio Puru. Depois do almoço, domingo, tinha o culto domingo à noite, e nós íamos com a varinha de pescar para pegar lá uns peixinhos. Mas eu me lembro que eu resolvi passar num ponto da Tele Goiás. Eu comprei uma ficha. E eu liguei para a casa da minha sogra. Porque naquela época, quem tinha linha telefônica era rico. Linha telefônica, falava assim, você tem patrimônio? Tem. Você tem o quê? Eu tenho 2 casas, 1 carro, 3 linhas telefônicas. Quem lembra disso, irmãos? Não era, Rômulo? Era assim. E aí meu sogro tinha linhas telefônicas. E na casa dele tinha um telefone. E eu liguei para a casa do meu sogro. Isso há 20 anos atrás. Está com 23, Rafaela? 23. Isso ela tinha 3 anos de idade. Isso há 20 anos atrás. Você vê tanto que o pastor Romildo é velho. 20 anos atrás. E aí eu liguei para a casa da minha sogra. Quem atendeu foi a minha cunhada. Eu falei, alô? E ela falou assim, Adeilson? Eu falei, é. Ela falou assim, corre para cá. Pensa, irmão. Você está a 150 quilômetros de distância, a infeliz fala, corre para cá. Corre para cá. E aí a Eliane pegou a Rafaela no colo. Eu me lembro que ela saiu, ela disse depois, na avenida, na Amazonas, aqui na rua Amazonas, que minha sogra morava na esquina aqui da Amazonas, e ela saiu na Amazonas, e ela parou uma Brasília dos Mamonas Assassinos. Uma Brasília amarela. E parou na frente da Brasília amarela. E o cara parou para ela. Porque naquela época, irmãos, não tinha SAMU, não. E ela parou e enfiou a Rafaela dentro do carro, e a Rafaela dando crises convulsivas constantemente, sem febre alguma. Eu só sei que nós gastamos menos de hora e meia num Fuscão 1600, azul, atolado o pé, barulho até na tampa. Eu, pastor Romildo, o irmão Kleber, já fomos direto para o hospital evangélico. E a enfermeira-chefe disse assim para mim, você não pode entrar. Dentro da UTI tinha uma enfermeira de plantão, membro da nossa igreja, chamada Eliane. É, pastora Maria? Eliane do João, ex-João. A ex do João. E aí, ela tentou argumentar e a mulher não deixava entrar de jeito nenhum, porque o caso era grave. E eu ouvi um comentário de uma das enfermeiras dizendo assim, que a Rafaela estava num berço, amarrada pelos pés e as mãos, e com a cabeça toda cheia de soro. Eu ouvi uma das enfermeiras falar assim, ela não tem mais pulso. Ela não respira mais. Pensa num pastor que ficou bravo. Quantos anos tem a Ágata? 2,5. A Rafaela tinha mais ou menos isso aí.
Pensa, gente, no amor que você tem pela Ágata. Pensa numa criança de 2,5, 3 anos. E a enfermeira falar assim, não tem mais pulso, não respira mais. E a enfermeira-chefe falar assim, o senhor não vai entrar. Eu disse assim para ela, eu vou entrar por 2 razões. Eu lembro direitinho, estava do meu lado assim, o pastor Romildo, a minha esposa lá fora, um monte de irmãos da igreja, e a pastora Marta também estava do meu lado, lá dentro, do lado. A pastora Marta. E ela falou assim, o senhor não pode entrar, eu vou entrar por 2 razões. Uma, eu sou o pai dessa menina. 2, eu sou o pastor dessa menina. E eu entrei. Não pode, eu entrei. Por isso que eu falo. Quando se trata de filho, irmão, a gente vira o Shaolin do sertão, né? Misericórdia. E aí, eu entrei, eu vi a Rafaela roxa. E eu ajoelhei, eu caí, o joelho no chão. E eu fiz uma oração, uma só. Eu falei assim, Deus, se é o Senhor que está levando a minha filha, eu não sei como. Foi a oração que eu fiz, irmão. O Senhor vai se virar, vai me confortar depois. Mas se for o diabo, está pondo a mão nela, eu quero agora a provisão do Senhor. Agora. Depois nos relatos eu li 1 minuto e 46 segundos após a minha oração, prostrado no chão da UTI, ao lado do berço da Rafaela, eu ouvi a voz da enfermeira-chefe dizendo assim, ela está voltando a respirar. Corre, e ela voltou. Aí vem uma irmã de casa com ela. Tô brincando. Uma irmã de Deus, né? Corre, porque ela voltou, irmãos, e ela voltou. Eu lembro, o pastor Bildo, não sei se você vai lembrar, o Bildo chorando num canto, eu chorando em outro, todo mundo chorando, a Eliane, enfermeira, chorando. Você acredita, irmão? E ela, naquele dia mesmo, ela foi para o quarto? Aquele dia. Não teve uma sequela. Não teve nada. Há 20 anos atrás, direto do túnel do tempo, Deus não deixou, sabe por quê? Provisão. Por isso que eu falo, eu creio em milagres, irmão. Provisão. Então nós oramos por irmã com câncer, irmã Vilena. Isso também há 20 e poucos anos atrás, ela tinha câncer. Eu lembro que a oração foi na escola dominical, nós começamos a chorar na escola dominical, e ela ali com câncer, nós oramos por ela. Você acredita que a mulher está viva até hoje? Ela está até com Alzheimer. Eu não lembro nem que teve câncer. Ela vai morrer de velhice daqui mais uns 20 anos ainda, mas não vai morrer de câncer. Estou falando para você acreditar em provisão e não ficar desesperado, porque a sua semana está complicada. Não fica desesperada, porque as coisas não estão indo como você gostaria. Não fica angustiado, não fica com o coração apertado, achando que as coisas não se resolverão. Vai resolver, vão se resolver. Em o nome de Jesus, como voz profética, Deus vai mudar essa história. Em o nome de Jesus, vai resolver.
Nós precisamos crer. Se a torrente de Querite secar, Deus vai enviar uma viúva. E mesmo que essa viúva seja menos favorecida do que você, vai ser através dela que Deus vai providenciar para a sua casa, para a sua vida e para os seus negócios. E é por isso, Deus ele não pegou a pessoa rica, irmãos. Ele não pegou a pessoa que tinha. Ele pegou a pessoa que estava morrendo, ia ver o filho morrer, e disse assim, você vai sustentar o meu servo. E o servo foi lá e falou, estou aqui para você me sustentar. E ela acreditou na palavra profética. E a palavra está no propósito, fica tranquilo, porque haverá provisão em um nome de Jesus. Fica tranquilo. Nessa época, nós comíamos farinha, não o tempo todo, porque nós estávamos construindo uma igreja. Enquanto eu comia farinha, um caldo quinó e água, o pastor Romildo comia ovo. E às vezes nem isso, porque eu não tinha condição de pagar ele. Ela lembra, pastora, disso. Chegava sexta-feira, eu falava, e aí, pastor? E aí? Olha isso, irmão! Hoje você tem carro, casa, você tem uma bicicleta para andar. Hoje você tem um emprego, irmão, mas olha lá atrás, todo mundo aqui, olha lá atrás, olha no passado. Talvez não tenha casa própria ainda, por enquanto, mas você não vai ficar mendigando. Dificuldades a gente vai passar de vez em quando mesmo, mas eu me lembro direitinho, eu não sei se os meus filhos se lembram disso, eu não sei se o Bruno, que é o mais velho, se lembra de colocar o caldo quinó na água, e aquela água a gente colocava uma farinha, ia mexendo para não criar aquelas pelotinhas, aquilo era o almoço e aquilo era a janta, irmão. Aquele trem no estômago, que lá inchava o estômago. Os meninos saíam satisfeitos, parecendo lombriga, aquele barrigão, farinha estufando a barriga, e era almoço e janta. Construindo a casa de Deus, mas havia provisão, talvez está passando por dificuldade, luta, muita dificuldade financeira, mas por que você não compreende isso aqui? Todos nós atravessamos algumas coisas, mas haverá provisão. Eu creio na provisão de Deus, em nome de Jesus, provisão para a sua casa, provisão para a sua família, provisão para os seus filhos, provisão para você, provisão de Deus. Deus não vai deixar faltar, haverá provisão. Eu cheguei de São Paulo, fui morar na Fabril. Minha mãe falava assim, vai procurar machixe. Quem sabe o que é machixe aqui? Os mais novos acho que não sabem o que é isso, né? Vai procurar machixe. Eu falava, onde, mãe? Ela falava no chicharrão. Chicharrão. E machixe é uma esse é fruto, essa verdura, cheio de carocinho. E a gente saía no meio do mato procurar machixe e trazia o machixe para o almoço. E era assim. Esse negócio, os meninos hoje falam assim, o menino pega uma balinha no chão, a mulher fala assim, nossa, não deixa não, vai morrer. Irmão, desculpa a expressão, já comi até merda. Morava na Fabril, pegava aqueles, ele tinha uns trenzinhos assim, e se abria, tinha umas bolinhas, frutinha vermelha dentro daquele trem, era doce. Eu comia até o talo aquele negócio. Nunca morri, aliás, eu engordei.
Nunca morri, irmão. Saía comendo esses trem, coquinho. Igual aquela mulher da internet que o filho fala para ela assim, mãe, tá comendo coquinho? E ela acabou toda suja, fala assim, onde você viu comendo coco aqui, menino? Onde você viu comendo coco aqui, menino? E a boca toda suja de coco. E eu comia aqueles negócios ali, brincava com os pés no chão. Hoje uma criança nasce, a mãe manda a avó desinfetar a mão com álcool para pegar o menino. Os meus filhos tudo comiam um trem diferente. A Rafaela comia merda. Chegava lá, tava... Eu acho que ela parou com isso, eu não sei, eu acho que ela parou. Mas ela, eu falava, meu Deus, amor, a sua filha aqui, ó. Comia, irmão. Gostava de uma merda. Pra tirar o vício não foi brincadeira. O Bruno comia borboleta seca, barata seca, aranha seca, tudo quanto era coisa grelhada o Bruno comia. Você chegava lá e estava assim, ó, creca, creca. Gostava de trás dos negócios lá, creca. E quando não era isso, era Bombril. O Júnior era o terror do espuma, do sofá. O Júnior deve ter comido uns 3 sofás na vida dele, irmão. Ele pegava, abria um buraquinho e começava a pegar espuma. Pegava espuma. Acho que ele comeu uns 3 sofás na vida dele. Meus filhos foram criados assim. Não morreu. Não morreu. E aí, às vezes, a gente olha, poxa, não tem o que comer, irmão. Dá barata grelhada, dá aranha grelhada, sofá, bombril, dá, irmão. Não morre, não. Tô brincando. Mas é verdade. Eles tinham essa mania. E hoje a gente vê assim, de vez em quando a gente come um frango lá em casa, né, uma galinha, de vez em quando come uma galinha. A gente olha para trás e fala, gente, tá bom. Hoje os meninos chegam lá e ligam uma panela lá, assim, ó. Trenhaça, sem gordura. Eu te pergunto, vocês pais, seus filhos, estão ou não estão tendo uma vida melhor do que aquela que vocês tiveram? Estão. Os nossos filhos, irmãos, eles comem em restaurante. Nós não comíamos, não, irmão. Você está doido? Restaurante? Nossos filhos, eles vão para o Candeeiro, Los Pampas. Nós não tínhamos isso, não. Eu me lembro que eu comia em prato de louça. E era gostoso. Não estou reclamando, não. Era delicioso. Eu me lembro disso tudo. Eu falo de Deus para vocês, mostrando sobre provisão divina. Provisão de Deus. E frango, para você entender, era só no domingo, ou quando chegava a visita em casa. Comia muito em caldeirão, caçarola. Eu duvido você que vive hoje passar uma semana sem comer carne. Eu duvido você passar uma semana sem um bife na panela. A melhor comida que eu já experimentei na vida, logicamente sem desmerecer a Eliane, foi o macarrão, a maionese e o feijão da minha mãe. E uma abóbora cabutiá que ela faz.
E olha que eu já viajei por muitos lugares desse Brasil. Eu conheço 3 países diferentes do nosso, 2 diferentes do nosso. Já comi tanta coisa que você não tem noção. Mas a maionese, o macarrão e o feijão e a abóbora cabuchada da minha mãe. Porque tem filho que reclama. Deus trará provisão. Digam glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.